Bom, eu estou aqui com a Viviane Goy. Viviane, um prazer. Em primeiro lugar, quero te agradecer a disponibilidade, a gentileza, a gente poder bater um bate-papo, né, bem gostoso para o pessoal do ECOI Online, um evento que vem falar, debater sobre educação e nada melhor do que falar sobre educação com alguém que tem uma história como a sua, não só uma história na educação, mas uma história de empreendedorismo na educação. Né, como uma empresária de sucesso, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho primeiro essa sua história, de onde ela vem, quem é a Viviane, né? A Viviane começou a sua história na educação como e chegou ao empreendedorismo como, Viviane? Tá bom. Lu, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente poder falar do que a gente trabalha, do que a gente faz no dia a dia e o quão importante é levar essa paixão que nós aqui da VG temos pela educação e espalhar, né, essa nossa paixão através dos nossos produtos, através dos nossos serviços para milhões de estudantes e instituições aí do Brasil e do mundo. Então, muito obrigada. Primeiro, quem é a Viviane, né? A Viviane sempre foi uma apaixonada pela educação. Então, assim, eu até vou entregar a minha idade, mas para ter uma ideia que eu fiz magistério. Então, eu acho que começou desde que eu era bem adolescente mesmo. E aí eu fiz magistério, eu fui totalmente para a área de exatas, fiz ciência da computação, depois eu fiz mestrado em modelagem matemática, e nesse tempo aí, terminando o mestrado, eu já ingressei no ensino superior muito jovem. Então faz muito tempo já que eu estou nas instituições de ensino superior. Um pouquinho antes trabalhei numa instituição, numa escola de ensino médio, numa rede grande de escolas, ainda isso no Rio Grande do Sul. Depois eu fui morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde eu trabalhei 6 anos numa instituição de ensino superior enquanto docente nas áreas dos cursos de computação. Só que foi muito rápido, eu dei aula, fui para coordenação de curso, trabalhei em CPA e todos os setores que a gente que já trabalhou em instituições de ensino superior sabe. Então, foi da CPA, coordenação de curso, depois eu fui diretora de pós-graduação, extensão, fui diretora de graduação também nessa mesma instituição, e aí eu vim para Maringá. Então, estamos em Maringá, no Paraná, e hoje estamos aqui, né, no estúdio da VG, e vim para cá e também trabalhei numa instituição de ensino superior, numa grande instituição aqui de Maringá, que hoje é espalhada no Brasil todo, com a modalidade à distância. Trabalhei lá por um tempo, entre 3 e 4 anos, e amava o que eu fazia, sempre amei o que eu fazia. E sempre trabalhando com EAD, e aí nesse período fortemente trabalhando com educação à distância. Só que chegou um ponto que o objetivo dentro da instituição já estava cumprido, e eu vi que eu poderia expandir, né, alçar novos voos aí, e fui em busca de algo mais. Foi quando eu já prestava consultoria numa editora para produção da educação à distância deles, e eu resolvi montar a empresa. Isso foi em 2011. Junho de 2011. A gente está falando de mais de uma década empreendendo. Aí, quase uma década já, né? O ano que vem a gente faz 10 anos, né? Estamos no aniversário de 10 anos. Então, é uma empresa jovem, tá? E ao mesmo tempo já estamos muito consolidados no mercado. Então, começou em 2011 e era somente eu, dando consultoria para formação, para instituições fazerem seus produtos, como montar produtos para levar a educação à distância para o consumidor final. A gente está falando propriamente de material didático, Viviane? Naquele momento eu estava dando uma consultoria, quando eu saí dessa instituição, eu dei uma consultoria onde essa editora estava fazendo soluções educacionais para levar para a educação à distância. Então já seria mais como se montar a proposta educacional, já pensando num formato, utilizando a modalidade EAD. Perfeito, isso mesmo. Aí os clientes deles utilizavam desse serviço e entregavam esse produto para as instituições oferecerem para os alunos. Perfeito. Foi assim. Então, quando chegou no final de 2011, já fiquei com um pouco braço para trabalhar, porque já era essa empresa, mais outra empresa, e foram empresas surgindo e instituições querendo que nós fizéssemos credenciamento para a modalidade à distância.
E então foi quando eu chamei o Diego, que é meu sócio até hoje, para trabalhar comigo. Ele trabalhava comigo nessa instituição que eu vinha, que foi a última que eu trabalhei, e chamei ele para ser meu sócio para a gente trabalhar. E aí nós trabalhamos muito com consultoria. Montamos muitas instituições, credenciamos muitas instituições, e nesse tempo os nossos próprios clientes foram pedindo materiais didáticos para receber comissões do MEC, né? De avaliação para o credenciamento da modalidade. E aí nós começamos a construir materiais didáticos. No início, materiais muito simples, somente para comissão, porque era um outro tipo de avaliação naquele momento, e nós fomos aprimorando. Até que uma determinada empresa teve uma chamada de preço, uma licitação, e nós resolvemos ir. Então vamos, e aí nós ganhamos essa licitação e aprendemos a trabalhar fazendo. E aí foi indo. Nós conseguimos vários clientes. Hoje vamos dizer assim, o know-how da VG na produção de conteúdo e de material didático. A gente pode dizer que hoje é o coração da VG? Hoje o coração da VG é a produção de material didático. Produção de material didático. Hoje passou total do que era credenciamento para essa produção de material didático. Sim. Então, assim, o que era antes somente eu, depois eu e o Diego, hoje nós somos E hoje, quem é a VG, como que ela impacta, não só, acho que, né, na comunidade local, de produtores de conteúdo, não, ou melhor, a estrutura, né? Você tem uma estrutura hoje, né, onde você tem vários profissionais, então vocês fazem desde, eu acho que assim, definição de conteúdos, gravações, edição de material, edição de vídeo, só para o pessoal entender um pouquinho o que é. Desde o comecinho, você recebe vamos falar assim, né, a solicitação de uma instituição e faz a contratação de um docente externo, como é que funciona e qual a quantidade, do que a gente está falando aí? Mensura isso pra gente um pouquinho. Lá. Então, assim, hoje na VG nós somos em torno de 150 pessoas CLT, aqui, nessa estrutura física de Maringá, quer dizer, hoje, né, cada um nas suas casas, né, mas enfim, aqui em Maringá, fora as pessoas terceirizadas, que são com um contrato de trabalho, então revisores, tradutores, porque hoje nós produzimos materiais para várias línguas, inclusive antes aqui da nossa entrevista aqui, o pessoal estava gravando em mandarim hoje aqui, e passa por aquilo aproximadamente 400 professores por mês. Então hoje nós não estamos falando somente Maringá, né? Nós estamos falando Maringá e região, para quando nós precisamos de mão de obra, e estamos falando no Brasil todo, quando nós falamos em conteudistas, né? Professores conteudistas. Eu falo o Brasil todo, mas nós temos professores que moram fora do país, professores brasileiros que moram fora e que conseguem desempenhar esse papel de conteudista de maneira sublime, porque não importa o lugar onde eles estejam, né? A gente consegue hoje totalmente remoto esse nosso trabalho de uma maneira fantástica, através, claro, de recursos tecnológicos que nos auxiliam, sistemas de gestão para fazer todo esse processo. E aí, com esse monte de gente, a gente consegue fazer tudo. Se a instituição ou a empresa, hoje a gente está falando de instituição, porque é um evento educacional, mas só para um parêntese, nós também fazemos toda a parte da transformação digital para o mundo corporativo. Então, o que antes era feito tudo presencial e físico, hoje nós transformamos tudo para online e digital. Tá? Então, totalmente do corporativo isso. No educacional, se a instituição ela tem o seu projeto pedagógico, que a gente sabe, né, que cada curso tem seu projeto pedagógico. Isso. Cada instituição tem o seu PDI, o seu modelo pedagógico. Então, e se eles chegam somente com um projeto onde ele tem somente a ementa, nós construímos tudo. Nós pegamos a ementa, vemos como que está o modelo pedagógico dele. O modelo diz que ele vai ter um material didático para aquela disciplina com tantas páginas por hora. Esse material vai ter tantos vídeos. A gente vai desenhar os tipos de vídeos, nós vamos desenhar o tipo de atividade. Nós fazemos tudo e fazemos toda a produção, tá? Desde a contratação do conteudista até a publicação dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, os nossos materiais, independente da língua, independente do recurso que vai ser utilizado, a gente coloca lá de uma maneira totalmente responsiva,
de uma maneira totalmente, que a gente cumpre total acessibilidade. Então, nossos materiais têm todos os recursos tecnológicos para todos os portadores de necessidades especiais hoje. Todos os nossos vídeos têm intérprete de Libras, nós temos legenda, então nós temos todos os recursos disponíveis aí. Perfeito. Viviane, a gente sabe que a gente tem um grande desafio na educação quando a gente fala da formação dos professores, né? Nós tivemos aí no momento de pandemia, inclusive é o que a gente vem debatendo nesse evento, essa questão, eu acho que assim, a gente teve uma migração do presencial, do ensino presencial para o ensino online, de uma forma muito brusca. Ninguém esperava, né? Olhando a legislação, e aí eu vou fazer um recorte aqui pegando o ensino superior, olhando a legislação do ensino superior, a primeira legislação que permitia ensino online, na época, né, ensino não presencial, quando saiu a primeira legislação, falava da incorporação de 20% de disciplinas não presenciais. Depois foi chamada de semipresencial, e em dezembro de 2019, a portaria, né, ela sofreu várias alterações, foi flexibilizando, mas a gente chegou num momento onde o Ministério da Educação passou com uma nova portaria permitindo 40% de ensino online para o ensino superior presencial. E a gente está falando de um volume aí de quase 2/3, né, dos alunos que estão no ensino presencial, eles estão, ou melhor, no ensino superior, eles estão no ensino presencial. E 1/3 que já está, assim, na modalidade online, na modalidade EAD, então já vivenciava, né, a utilização da tecnologia para a realização do curso. Quando chegou março, 90 dias aí quase depois da nova portaria, a gente se deparou com uma pandemia, né? E com essa pandemia o Ministério novamente soltou uma portaria permitindo que todas as instituições que tivessem alunos do ensino superior e até mesmo, né, alunos da educação básica, que passassem a utilizar a modalidade online. E aí um grande desafio. Primeiro, um desafio de uma barreira que a gente veio, eu falo que a gente veio porque você também trabalhou com educação online, eu basicamente minha carreira toda foi com educação online, que foi romper essa barreira de preconceito, né, eu nunca gostei de utilizar muito a modalidade, porque a gente está falando de educação, a gente está falando de ensino, a forma como vai ser entregue para o aluno, vou falar assim, aí é uma metodologia que a gente incorpora assim, na proposta pedagógica do curso, mas o mais importante é garantir o fim, que é o ensino, né, e não debater sobre o que é mais importante, se é uma entrega presencial ou se é uma entrega online. E o que a gente vem vivenciando nesses últimos meses, né, dado a pandemia, ao mesmo tempo um ambiente muito desafiador, mas também muitas iniciativas muito poderosas e que tem dado muito resultado. A gente vê áreas como, né, a área da medicina, a área do direito, né, se apropriando desse novo cenário, desse novo universo, e rompendo bastante barreiras. Mas ao mesmo tempo a gente vê a questão do desafio do professor. O professor que não foi preparado, e aí a VG tem, né, você tem, eu acho que assim, propriedade para falar disso com bastante conhecimento, que é a capacitação desse professor, a preparação desse professor para lidar com a construção de um conteúdo, não só com a construção, mas principalmente com levar esse conteúdo, garantindo que, né, assim, que o ensino realmente ocorra. Como é que essa preparação, por exemplo, quando vocês precisam preparar esse professor, e aí a gente quer depois que você fale um pouquinho de recursos tecnológicos que vocês, né, entendem que pode auxiliar muito assim, a vida do professor nessa tarefa. Primeiro, então, responde pra gente, qual é esse desafio, sabe, assim, do professor nesse momento para se preparar né, com esse universo tão diferente do que ele estava acostumado, que era a sala de aula presencial? Eu acredito fielmente que a pandemia só acelerou um processo que com certeza aconteceria. Seria em 2 anos, 10, 20... Só antecipou. Só antecipou, né? Mas aí nos pegou todo mundo despreparados, né? Todo mundo. Instituições, professores, alunos,
todo mundo. Sim. Quando a gente fala ainda de alunos pequenos, pegou os pais ainda desprevenidos, né? Totalmente. Então, qual é o desafio? Preparar todo mundo. Preparar a escola, preparar aluno, preparar professor. Nós aqui na VG, nós sempre tivemos um cuidado e uma necessidade também na preparação de todos os profissionais que passam para que chegue esse material até o aluno, tá? Então, qual é a nossa preparação? Nossa preparação sempre foi de levar, além de qualidade, uma metodologia dialógica, um conteúdo dialógico, de modo que o aluno que está lá pegando aquele material, que aquele conteúdo interaja com ele, tá? Então, todos os profissionais, do docente ao ilustrador, ao diagramador, ao roteirista, aos cinegrafistas que estão aqui conosco, todos são preparados para quê? Para que lá no final, aquele conteúdo seja o mais interativo, seja o mais responsivo, seja o mais dialógico com todos os nossos usuários, tá? Como que a gente faz isso? Hoje, tudo de maneira online, né? Nossos professores são capacitados pela equipe pedagógica da VG para que ele faça qualquer produto. Então, por exemplo, o professor ele veio para elaborar um determinado conteúdo, material escrito, por exemplo. Ele é capacitado para escrita de material. Não, ele foi contratado para elaboração de questões padrão ENAD. Ele é capacitado para elaboração de questões padrão ENAD. Então, quando ele vem, por exemplo, para um estúdio, ele é capacitado para ficar frente à câmera, o tipo da roupa que ele pode usar, o tipo da linguagem, né? Aqui nós estamos aqui com uma equipe onde tem uma pessoa que vai corrigir a língua portuguesa, ou se ele está fazendo muito gesto, ou se ele está atrapalhando, ou se ele está mostrando que ele está lendo muito em algum determinado ponto. Enfim, todos os recursos necessários. Então, o desafio se tornou um pouco maior para os que não estavam acostumados a esse trabalho, digamos assim. Nós aqui da VG sempre tivemos esse trabalho. Então, para nós, sempre teve essa preparação. Então, o que aconteceu? A gente só mudou a metodologia da capacitação, que agora é totalmente online. E antes, alguns vinham presencialmente para as capacitações. Sim. A gente falando em inovação, Viviane, nesse contexto até da produção de material, o que a VG vem sugerindo para as IES em relação à utilização de objetos interativos, gamificação, para despertar o interesse dos alunos? Porque uma coisa é fato, né? O aluno está lá sozinho, né? Será que ele está sozinho? Como é que é feita essa interação? Então, isso pode ser feito de várias formas. Eu falo assim, um dos erros, talvez, que a academia cometeu, que a gente cometeu, foi entender que para tirar o ensino presencial e incorporar o ensino online, seria simplesmente o professor fazer a gravação de um vídeo, né, escrever um texto e mandar para o aluno. E a gente, né, tem visto muitas iniciativas dessa forma. E a gente sabe que só isso não é suficiente para garantir isso que você falou, né? Assim, essa interação com o aluno. Então, ter um material dialógico que converse com o aluno, que desperte o interesse dele, é essencial para garantir que no final, vamos dizer assim, o aprendizado realmente ocorra, né? A gente sabe que a evasão, ela é muito alta quando a gente fala de utilização, né, ou melhor, do ensino no ambiente online. Como é que, né, esses materiais, o que tem de novo, o que tem, né, como é que isso é trabalhado? Fala um pouquinho pra gente. Lu, primeiro que eu concordo contigo quando tu fala que um grande erro foi achar que simplesmente essa transposição e esse acesso remoto era trabalhar a educação à distância. E eu também não vou me deter aqui à modalidade, porque eu acredito que nós vamos chegar num ponto que vai ser tudo híbrido, nós não vamos falar de ensino presencial, ensino à distância, vamos falar de educação, então eu super concordo com a tua teoria, concordo fielmente com isso também. Acho que nós temos que nos preocupar no conteúdo, nós temos que nos preocupar na interatividade, como tu falou. Então, quando as instituições viram que não era somente transpor, nós precisávamos acelerar esse processo de recursos para oferecer para as instituições recursos que facilitassem esse processo e de como que nós faríamos.
Porque, por exemplo, nós estamos vendo ainda escolas que deixam as crianças, por exemplo, sentadas às 4 horas na frente de um computador, achando que é a mesma coisa o aluno ficar sentado num momento presencial do que num momento online, e é um grande erro. Nós não temos não tem como a gente fazer essa mensuração do que é presencial, o que é EAD, e como que nós vamos fazer essa junção, quanto equivale de uma aula, não existe isso, como fazer. O que existe? Existe a gente pegar a tecnologia e fazer com que aquele conteúdo seja transposto da melhor maneira possível. E como que a gente faz? Quais são esses recursos? Eu vou usar o exemplo que tu deu da gamificação. A gamificação hoje é um recurso muito rico, tá? Porque permite que o aluno, e eu acredito que esse é o futuro, né? Já é o presente, mas eu acredito que todas vão acabar migrando para um modelo assim. O game, ele é um recurso onde o aluno, ele permite que o aluno, ele trace o seu caminho para chegar num determinado conteúdo, tá? Um determinado conceito. Não tem caminho certo ou caminho errado. Talvez eu precise utilizar 5 fases do meu game para eu chegar naquele conceito. E tu precise 3 fases para chegar. Isso seria personalização do ensino? Seria personalização, né, Lu? Hoje no presencial, se a gente chegar numa sala de aula, eu consigo dizer, Luciana, por favor, faça tal coisa. Eu estou chamando o nome do aluno. Sim. Na plataforma, no digital, eu não tenho isso como personalizar. Então, o próprio aluno, ele personaliza o seu. Por quê? Porque ele vai do seu caminho. E tão saudável quanto eu achar o caminho certo, é eu errar várias vezes para eu chegar nesse caminho certo. Sim. Porque o game, por exemplo, ele pode ser uma maneira dele aprender, ele pode ser um determinado conceito, como a gente está falando, mas ele pode ser uma maneira de avaliação. E o que é o momento de avaliação hoje, né? Que nós temos também grandes discussões, aí daria outra entrevista, né? Outro papo só sobre avaliação. Mas a avaliação tem que ser um momento de aprendizado. E no momento que o aluno, ele passa por 5 fases, entre aspas, errando, ele está aprendendo. Porque ele sabe que aquele caminho que ele errou, por aquele motivo ele errou, ele vai buscar um outro caminho. Né? Eu acredito que os 4, 5 caminhos que ele errou são mais válidos, serão com certeza mais válidos para a aprendizagem dele do que ele chegar no determinado caminho certo e acertar em uma fase somente. Então, gamificação é uma interação muito rica, um recurso muito interessante que pode ser utilizado. Não necessariamente que tem que ser essa tecnologia, né? Porque quando a gente fala inovação, e aí de repente eu falando aqui vai parecer que somente inovação tem que usar tecnologia, não. E quando a gente fala isso, eu até vou um pouquinho atrás no que a gente estava falando sobre a preparação dos professores. Então a gente pode inovar com questões, com o uso de cases, eu posso fazer resolução de problemas sem ter a tecnologia, né? Sem ter um game, por exemplo. Mas o game é um belo exemplo e outros recursos que nós temos aí, né? Realidade aumentada, 3D, ilustrações maravilhosas, infográficos hoje que o aluno consegue um determinado conceito, determinadas etapas de um determinado vou pegar um conceito, um desenho, por exemplo, vou pegar o desenho de um dente, onde eu tenho todas as camadas, e o aluno, ele vai clicando no dente, e vai aparecendo qual é o nome, ele vai associando a imagem com o conceito, ele volta, isso daí nos permite que ele vá e volte quantas vezes forem necessárias, e se ele chegou lá na frente, ele esqueceu qual é aquele pedaço, ele volta, ele clica novamente. Então, assim, é muito rico, né? E fica no tempo do aluno, que a gente acredita que hoje seja muito importante. Então, não é somente eu transpor o que era presencial para uma plataforma. Né? É pensar em recursos que possam contribuir para que o aluno realmente tenha interesse no conteúdo, né? Todos esses recursos e tudo como que a gente faz e leva aquele conteúdo neste recurso. Tá? Então é toda uma preparação por trás disso. Sabe que enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando, porque é óbvio, quando a gente tem o suporte, né, de uma instituição como a VG
na construção desse material, na preparação, facilita muito a vida das instituições e do professor, né? E hoje a gente vê um cenário onde nós temos aí inúmeros professores que estão fazendo essa batalha, vamos falar assim, sozinhos, né? Em casa, procurando recursos. Tem alguma dica de recurso? Eu vou aproveitar e já vou fazer de alguns que eu acho que, assim, sabe, são fantásticos para utilizar, por exemplo, com a gamificação, o Kahoot, onde o professor mesmo constrói um jogo para o aluno, o Aha Slides, onde o professor faz vídeo interativo, então, ao invés dele fazer a gravação sozinho, ele faz a gravação e no meio dos slides dele ele vai fazendo pergunta para o aluno e o aluno vai respondendo. Então a gente tem várias alternativas, né, para aquele professor também que está lá sozinho, que a instituição educacional dele não tenha todo esse suporte, todo esse aparato para assim, né, para apoiá-lo. Ele pode sim, a gente tem aí um oceano de, com certeza, né? Hoje, alternativas. claro que nós estamos falando aqui da VG, que nós somos uma produtora. Hoje Sim. nós somos uma das produtoras de vídeo mais conceituadas, de material didático aí, mais conceituadas do país. Então nós temos vários modelos de vídeos muito interessantes, que cada conteúdo nós conseguimos aplicar a um determinado modelo. Sim. Nós temos modelo, por exemplo, whiteboard, nós temos modelo de motion graphics, nós temos modelos de uma videoaula interativa, onde o professor está falando e os recursos estão aparecendo. Nós temos modelo vídeo, como nós estamos aqui hoje, né, conversando, esse modelo entrevista. Imagina o quão rico é o aluno ver no material didático determinado conceito e depois ele tem um vídeo onde um especialista da área vai falar daquele conceito que ele viu em determinado material com o que está acontecendo no mercado. Então isso tudo vai enriquecendo muito esses materiais, esse processo de aprendizagem desse aluno. Perfeito. Viane, para a gente concluir, pensando na vida do professor hoje, né? Dado que a VG tem assim, todo esse know-how, né, de capacitação de docente, e agora pensando nesse docente que está hoje sozinho, sem todo esse suporte, que sugestões, né, você daria para esse professor que precisa, assim, né, ele está fazendo uma imersão no ambiente online? Que dicas para que ele possa ter sucesso na aplicação do conteúdo dele? Que dicas que você pode deixar para a gente nesse momento, né, para esse professor que está lá sozinho? Que sugestões você daria para ele? Eu acredito que o mais importante de tudo é ele lembrar que o aluno vai estar sozinho lá na ponta, né? E que o que ele vai transmitir, o que ele vai mandar para o aluno, ele tem que ser o mais próximo do que ele falaria presencialmente para esse aluno. Então, a dialogicidade, o contato com esse aluno, o carinho com esse aluno. E o carinho que eu falo é o carinho no escrever, é o carinho de elaborar uma questão muito bem feita, é o carinho de pensar que aquele aluno, para ele, talvez para ele compreender uma determinada atividade, é importante que tenha uma contextualização, que os objetivos sejam muito bem definidos para a elaboração daquela atividade e principalmente que ele consiga utilizar o dia a dia dele para a aplicação daquele determinado conceito, né? Porque aí ele vai conseguir associar conceito com prática para o aprendizado realmente acontecer. Eu acredito que essa é o principal. E tudo que é feito com amor, né, Lu? Tudo que é feito com paixão, eu acho que não tem erro, tá? O professor sempre teve, e hoje mais do que nunca, o professor tem um papel fundamental em todo esse processo. Nós estamos falando muito em tecnologia, nós estamos falando muito em plataformas digitais, nós falamos em vídeo, nós falamos em games, nós falamos de LMS maravilhosos, nós falamos de plataformas adaptativas, nós falamos de muitos recursos, de muita tecnologia, mas o professor continua e continuará sendo o centro de tudo isso. Nós precisamos de bons professores e que hoje estão usando seus papéis de mediadores nesse processo somente, né? Mas eles são essenciais e os atores principais de todo esse processo. Que legal. Nossa, que conversa boa essa, né, Viane? Se deixasse, a gente falaria aqui mais
Horas e horas, Com que bom. certeza. Bom, quero te agradecer, com grande prazer, né, novamente eu falo assim, a gente sempre conversa, mas num momento assim, contribuir, não só com esse evento, mas contribuir levando um pouco daquilo que a gente, acho que vivencia na educação, né, e poder compartilhar isso com, acho, com toda a academia, com professores e com as pessoas que realmente necessitam, acho que assim, de um novo olhar nesse momento. Afinal, a educação precisa de um novo olhar, é aquilo que você falou, né? A gente começou e fecha dizendo assim, olha, o que a pandemia veio fazer foi justamente acelerar Acelerar. aquilo que a gente já sabia que iria acontecer em algum momento, né? Então, que tudo isso que aconteceu, acho que todos os anseios ou todas as dificuldades que a gente está vivenciando com essa pandemia, que possa ser um grande aprendizado para nós todos, né? Para nós que já estamos aí há muito tempo na área educacional, para os professores que estão, né, fazendo essa imersão no ambiente online, e só posso te desejar muito sucesso. O trabalho da empresa e o seu trabalho é um trabalho que vem enriquecendo muito, acho que não só as instituições, contribuindo muito com os professores, mas principalmente com os alunos, né? Que falo assim, são assim, o nosso, quando a gente pensa no aluno, é o nosso papel principal. Você estava falando sobre o professor, e eu estava pensando aqui, né? Olha, acho que a maior dica é isso mesmo que você falou, é pensar no aluno, pensar que ele está lá sozinho. Como é que eu posso auxiliar ele, né? Ele tem o papel principal. Então, que legal, Com muito certeza, obrigada. que agradeço. E eu ainda vou, para Aham, fechar aqui, eu gente. ia dizer assim, ó, que esse professor, ele tem que pensar nesse aluno independente do nível que esse aluno esteja estudando, né? Sim, Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um adulto, e te digo assim, ó, com convicção. Eu estou terminando o doutorado na área da gamificação sim. e o nosso programa do doutorado estava na discussão como que as novas turmas que estão entrando agora iam fazer, porque sempre foi presencial, como ia fazer de maneira online. E aí os Sim, professores estão criando novos recursos, inclusive para os programas de pós-graduação aí que nós temos. olha que E olha, legal. e o quão maduros são as pessoas, os alunos que estão lá e também sofrem com essa, estão aí nessa indecisão, né, de dizer se vai aprender, se não vai aprender, se vai ser, Sim, né, se vai ser totalmente proveitoso ou não. Então é muito importante, né, o papel de todos nós aqui e levar a maior qualidade possível para o nosso aluno. tá certo. Obrigada, agradeço. Obrigada, Obrigada, Lu. pessoal.